Já pararam para pensar como seria ver o nosso mundo pelos olhos de alguém do passado? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente essa viagem no tempo, para descobrir o que uma pessoa da Idade Média acharia, assim, completamente chocante sobre o nosso século XXI. Imagina só a cena. Surge uma máquina do tempo e, de repente, sai de lá um viajante medieval. O fascínio inicial com as nossas invenções com certeza seria enorme, mas olha, o estranhamento com os nossos hábitos mais normais do dia a dia, isso poderia ser ainda maior. É claro que o nosso viajante ia ficar de queixo caído com a nossa medicina, por exemplo. Mas assim que ele começasse a observar como a gente vive, ele ia começar a se sentir um verdadeiro peixe fora d'água. E a primeira grande barreira cultural que esse nosso viajante ia enfrentar seria, sem dúvida, a nossa relação com a informação. Para ele, o que a gente considera normal seria um verdadeiro bombardeio, uma loucura. Pensa bem, ele ia ver milhões de pessoas andando pelas ruas, totalmente hipnotizadas por uns objetos pequenos e brilhantes. Na época dele, a comunicação era um ato pensado, sabe? Reservado para o que era realmente essencial. Pra gente, virou um fluxo sem fim de coisas banais. O que comeu no almoço, como tá o tempo, qualquer coisa. E essa seria a pergunta dele, vinda de uma sinceridade total. A ideia de compartilhar cada mínimo detalhe da vida a cada segundo ia parecer um exagero sem sentido nenhum para alguém que valorizava o peso e até a raridade de cada palavra dita. Logo em seguida, viria o choque com o conhecimento. Na Idade Média, sem internet, sem acesso fácil a livros, a memória era uma ferramenta de sobrevivência. Era uma arte mesmo, que precisava ser cultivada. Hoje, a nossa mente virou uma espécie de HD externo. A gente acessa a informação, usa e descarta. Essa pergunta dele pega a gente em cheio, né? O que a gente vê como conveniência, para ele, pareceria uma negligência intelectual alarmante. Uma falha em realmente valorizar o conhecimento, deixando tudo para uma futura busca no Google. Agora, o próximo grande choque seria o nosso ritmo de trabalho. Se a nossa relação com a informação já o assustou, o nosso conceito de produtividade o deixaria completamente perdido. Para o homem medieval, a vida era guiada por ciclos da natureza. O sol, as estações do ano, os feriados religiosos. O trabalho tinham um começo e um fim muito claros. A nossa realidade, de e-mail chegando à noite, trabalho no fim de semana, para ele isso seria uma espécie de prisão voluntária. E aqui está o grande paradoxo que ele enxergaria na hora. A gente criou tecnologias incríveis para nos poupar esforço, mas de alguma forma acabamos trabalhando mais do que nunca. Para ele, isso simplesmente não faria o menor sentido. Bom, o choque final viria de como a gente redefiniu conceitos básicos da vida. Privacidade, riqueza e até o nosso espaço físico. Nossos valores modernos seriam para ele coisa de outro mundo. O nosso viajante ia notar na hora as câmeras em todo lugar. Ele provavelmente as chamaria de olhos de pedra. Na época dele, ser invisível era uma vantagem, uma forma de se proteger. A nossa necessidade de registrar tudo e de ser visto o tempo todo, nossa, isso seria muito suspeito para ele. É isso que ele ia se perguntar. Para ele, expor a própria vida de propósito, como a gente faz nas redes sociais, seria o mesmo que andar numa floresta escura gritando para atrair predadores. Uma total falta de prudência. E essa obsessão por ser visto também se estende a uma obsessão por se medir. Ele veria as pessoas checando relógios que contam os passos, os batimentos cardíacos, e ele ficaria confuso. Por que essa necessidade de quantificar a vida em vez de simplesmente viver? Soaria como uma vaidade bem esquisita. Aí, numa padaria, o choque seria outro. Ver alguém pagar um pão só aproximando um pedaço de plástico de uma maquininha, sem nenhuma moeda trocando de mãos, seria incompreensível. Uma transação que se baseia em códigos invisíveis. A reação dele seria imediata. Na Idade Média, a riqueza era algo que se podia tocar. Era física. Ouro, prata, moedas que você sentia o peso na mão. O nosso sistema financeiro, todo baseado em confiança e em dígitos numéricos, pareceria pura magia, e talvez até uma magia perigosa. E por último, o espaço. Dentro de um apartamento moderno, ele se sentiria sufocado, como se estivesse numa jaula. Na cultura dele, a terra não era só uma propriedade, era a vida, o sustento, a liberdade. Viver desconectado da terra seria como tentar viver sem ar. No final dessa viagem, o que essa perspectiva toda nos ensina sobre nós mesmos, hein?
Olhar para a nossa própria era através desses olhos medievais é um belo exercício de autorreflexão. Para o nosso visitante, o resumo da nossa época seria mais ou menos este: um lugar cheio de maravilhas tecnológicas, sem dúvida, mas também de hábitos profundamente absurdos. Um mundo que se desconectou dos ritmos e dos valores que, um dia, foram a base de tudo. Toda essa análise foi inspirada por um artigo lá do nosso site, o História Medieval. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Antes de julgar o passado como atrasado, como será que o futuro vai julgar a gente? Se essa reflexão fez sentido, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal para mais análises como esta.